Olá pessoal, muito boa tarde para quem está no Brasil, muito boa noite quem está conosco. Sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar, que de forma especial está sendo feito na tarde de hoje. Oi pessoal, boa tarde, Como nós colocamos, estou vendo que vocês estão entrando aí já, fico muito feliz. Hoje nós tivemos que mudar o horário, porque pela nossa demanda, né, especial por esses dias, mas feliz que vocês estão aqui conosco. Então, como o Geraldinho disse, hoje no Brasil, iniciando o culto às 3 horas da tarde. Acho que é uma coisa inédita, nós nunca fizemos um culto à tarde, primeira vez, mas com muita alegria. Bom, gente, nós estamos iniciando o culto do Evangelho no Lar, de número de número 61. 61. Como sempre, nós estamos já falando aí com vocês e a gente pede que vocês avisem, nos deem um feedback sobre o som, se está tudo certo aí, se vocês estão nos ouvindo bem, porque essa é uma resposta de que nós precisamos muito para seguir em frente, para iniciar aqui com vocês. Igualmente, nós gostaríamos de dizer que nós estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem está começando hoje conosco. Nós já estamos nas instruções dos Espíritos. O capítulo 14 tem uma instrução do espírito de Santo Agostinho, né, a ingratidão dos filhos e os laços de família, o item 9. E nós estamos hoje no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. No quinto parágrafo, talvez, eu acho que não, acho que a gente contou certinho, é o quinto. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto parágrafo, que inicia com um texto assim: ó espíritas. Então, para quem está começando hoje, nós estamos posicionados dessa forma. Para quem está começando, nós passamos toda semana aqui pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, na dinâmica sequencial, de forma muito simples, trazendo comentários ao texto. Quer falar mais uma coisa? Não, vamos às orações. Bom, gente, então nós iniciaremos com uma prece. Nós sempre gostamos de lembrar que é a dinâmica do culto do Evangelho no Lar, então a gente gosta de deixar separada uma água numa jarra, numa garrafa. A gente gosta de aconselhar que vocês façam o mesmo, principalmente quem precisa de algum auxílio na saúde orgânica, na saúde do corpo físico, porque nós sempre recebemos aquilo de que os nossos espíritos realmente precisam. Exato. Então vamos lá, pessoal. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Jesus, nosso divino amigo, nosso Senhor, Salvador e Redentor, Príncipe da paz, médico dos médicos, meigo nazareno, luz do mundo, pão da vida, príncipe da paz, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado das nossas almas. Em teu nome, Senhor, mais uma vez nós nos reunimos aqui nesta tarde de hoje, nesta noite de hoje, sempre, Jesus, rogando as tuas bênçãos em nosso favor. Sempre, Mestre, implorando pela tua presença aqui em nosso meio, te dizendo hoje, Jesus, com o coração cheio de gratidão, muito obrigado pela tua manifestação no nosso meio. Nós sentimos sempre, Jesus, quando é o Senhor falando, quando é o Senhor nos mandando a mensagem, quando é o Senhor nos dizendo que está conosco, quando é o Senhor revelando a tua palavra pela boca de pessoas muitas vezes desconhecidas do nosso coração. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor é essa presença constante nas nossas vidas. Nós só podemos aqui, Mestre, querer sempre e trabalhar para que o seu nome seja honrado e glorificado em nosso meio. Pede sempre, Jesus, para que nós sejamos capazes de transmitir ao próximo, àqueles cujas vidas nós tocamos, um pouco do teu amor, crendo sempre, Senhor, que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo.
Nós queremos hoje, Jesus, te agradecer por tudo, absolutamente tudo que o Senhor tem nos permitido. Te agradecer, Mestre, por tudo que o Senhor tem feito em nosso benefício. Te agradecer, Jesus, como sempre fazemos, porque mesmo antes da tua vinda ao nosso planeta, a nossa esperança já estava fincada, Mestre, no seu nome. E nós cremos que por toda a eternidade vai ser assim. É muito lindo, Jesus, ver a provisão vindo da tua parte. É muito lindo, Mestre, ver a fé sendo absolutamente fincada no seu nome. É muito bonito, Jesus, ver pessoas louvando o teu nome na nossa frente. É muito bonito, Jesus, ver que aqueles que passam pelo vale encontram no teu santo nome o abrigo necessário, o conforto de que elas necessitam, a força, Senhor, para seguir em frente, acreditando na tua palavra e acreditando, Jesus, que dias melhores virão, porque o Senhor é esse mestre que quer o nosso bem e quer que nós todos sejamos muito, muito felizes. Então nós te agradecemos, Jesus, e apesar da nossa falta de capacidade de traduzir tudo que nós sentimos em palavras, porque não existem palavras que traduzam o nosso sentimento por ti, Mestre, nós deixamos aqui o nosso muito, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. E diante da nossa gratidão, Jesus, nós te pedimos mais trabalho, te pedimos, Mestre, o trabalho que dignifica as nossas almas, o trabalho que nós cremos um dia nos trará a redenção espiritual pela qual nós tanto ansiamos. E sempre, Jesus, por misericórdia, nós te imploramos uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós confiado. Queremos aqui, Jesus, mais uma vez, pedir por aqueles que sofrem aqui onde nós estamos e em todo o mundo. Pedir, Jesus, que a paz que habita no teu coração habite no coração dessas pessoas que estão aflitas, chorando, desesperadas. Sempre, Jesus, trazendo para elas, para todos nós, a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Então, Mestre, com muita gratidão, mais uma vez nós nos ajoelhamos aqui, lembramos da tua linda imagem e por toda a eternidade nós te dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós te amamos muito, Jesus. Sê conosco, Mestre, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, pessoal. Então vamos ao texto, depois dessa linda oração do João Pedro. E para nós, um dia muito especial, vocês vão saber por quê. E tem tudo a ver com o texto, com esse parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9 do capítulo 14, quinto parágrafo, que começa com a exclamação: Ó Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. Então, isso é muito importante. Não foi o acaso, né, que fez com que, justamente nesta data, dia 27 de março de 2024, nós estamos na cidade de Doha, no Quênia, e conhecemos hoje uma irmã. No Catar, querido. Aliás, olha só, nós estamos no Catar, Doha, no Catar, e conhecemos hoje uma irmã do Quênia que nos tocou muito o coração pelo seu testemunho de vida. Shalia, que é o nome dela, ou Shelia, como que Shirley,
e foi bastante tocante o testemunho dela, cristão, A fé, a gente. fé e a história dela, porque tem tudo a ver com o que aqui está dizendo. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, só essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo enterra definitivamente qualquer interpretação mais, entre aspas, progressista, mais materialista sobre a questão do aborto. O aborto não é permitido nas leis divinas, não é? A não ser com uma única exceção que está bem expressa no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, que é quando ela põe em risco a vida da mãe. Do contrário, gente, a compreensão espírita cristã é esta aqui. Quando nós produzimos um corpo físico, nós não produzimos a alma. A alma vem do espaço. O espírito que está habitando aquele novo corpo vem do espaço, vem dos planos espirituais para progredir em nome de Deus. Então veja bem, é por isso que ele fala na sequência: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão Olha isso, que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. Então nós vamos ver que a maternidade, a paternidade é uma missão divina que deve ser cumprida com galhardia, com fidelidade a Deus, com coragem, né? Porque é Deus nos cedendo um de seus filhos, uma das almas, que vai se fazer criança em nossos braços, para que nós, na condição de mães e pais, possamos guiá-los a Deus. Olha só, ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Essa é a missão da mãe, do pai, dos avós, dos tios, dos irmãos, não é? E justamente hoje, nós conversamos longamente durante a tarde com esta irmã que provém do Quênia, e ela está há 8 meses vivendo aqui no Catar, na cidade de Doha, trabalhando aqui com muita dignidade, está muito feliz de estar trabalhando aqui, mas ela veio de uma situação de grande sofrimento e grande provação. Embora, desde criança, ela nos deu o testemunho que foi educada na fé cristã pela mãe. A mãe muito sofredora, em condição de miserabilidade, não é? A criou e a suas irmãs com muita dificuldade. Ao que ela nos contou, tudo indica que passaram todo tipo de privação, fome no interior do Quênia, abusos de toda natureza, né, inclusive familiares, e de supostos amigos, não é? As pessoas não deram à mãe dela condição para que ela pudesse progredir, então ela sempre viveu com muita dificuldade, passou por um momento de grande doença, no qual ela quase desencarnou, e essa irmã estava nos contando que quando ela viu, ela ainda criança, ela era criança, a filha mais velha, diante de outras irmãs, vendo a mãe desencarnar no hospital, lá ainda no Quênia, ela dizia que a única coisa
que a manteve firme foi a oração, a fé em Deus, né, João Pedro? Que ela nos contou que pedia insistentemente a Deus a cura da mãe que estava desenganada no hospital e que ela foi aos poucos melhorando e de repente ela realmente se curou para dar conta de criar a família. Depois, mais um sofrimento na vida dela, ela nos contou que foi sair ainda na adolescência, jovem. Ela tem hoje 23 anos, né? Então, uma moça muito nova. Uma moça muito nova, e naquela época ela tinha cerca de 14 anos, quando saiu com alguns amigos, entre aspas, né? Não tinham nada de amigos, e eles puseram alguma coisa na água que ela bebeu. Ela apagou, foi abusada sexualmente e engravidou muito cedo. E logo que ela se viu nessa condição de gravidez, depois de estuprada, a própria mãe dela falou com ela: minha filha, nós estamos com muita miséria, com muito sofrimento, mas se Deus mandou essa criança para nós, é para nós, dia a gente vai entender, para que nós possamos dar graças, possamos dar bênçãos a essa criança. Né? Então está justamente com o que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec nos fala hoje. Por isso vocês podem sentir a nossa emoção. Não é? Olha só, vou repetir o que Santo Agostinho fala. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Olha aí. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. E a Xalia cumpriu fielmente essa missão, porque desde então ela se dedicou à criação da filha. Ela estudou, conseguiu estudar no Quênia ainda, formou-se, não é? Já tem duas formações e hoje está aqui trabalhando no Catar para sustentar a filha. Olha que bonito isso, né? E em sintonia com a mãe que cuida da menina no Quênia. Nós estamos vendo esse exemplo de pessoa que não cedeu ao materialismo, que não cedeu à morte, à matança de fetos humanos nos ventres maternos. Ao contrário, com muita fé, ela superou todos esses problemas e está aqui, superando a saudade, superando o afastamento da família, o afastamento dos amigos mais próximos, para dar conta de proporcionar à sua filha uma vida mais digna no seu país natal. Pessoal, foi muito emocionante porque ela veio conversar conosco e nós percebemos que ela estava com muita ânsia de dividir, de conversar com alguém, de literalmente ter algum contato. Aqui é uma vida muito solitária para ela, e eu fiquei muito emocionado porque ela começou a falar de fé, a fazer literalmente uma pregação assim conosco, e como vocês sabem, citando, né? Citando, e eu gosto muito disso. O Velho Testamento. Ela na oração dela, ela falava pra gente que ela dizia para Deus: o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos vivos. E eu acho isso lindo. Jesus retoma isso no Evangelho. E ela contou pra gente, e eu acho isso também muito lindo. Eu usei muito esse tipo de recurso com a espiritualidade. Ela disse pra gente que nas horas de maior aflição, ela ajoelhava, orava, abria a Bíblia, esperava Deus falar com ela, e ela contou pra gente que em vários momentos ela abriu abriu ali no profeta Isaías. Ela até falou pra gente que num determinado dia ela abriu Isaías no capítulo 22, em que tem um texto muito 22, em que tem um texto muito bonito sobre como é aquilo que Deus decide, é a decisão
final e como a chave está nas mãos de Jesus, né? No caso, Isaías falando sobre o Messias que viria, ela falou conosco sobre como o livro de Jó afetou a vida dela, como a fé de Jó foi um exemplo para ela, no sentido de, ainda que você perca tudo nesse momento em que ela estava prestes a perder a mãe dela para essa doença, ela se lembrava de Jó, ainda que você perca tudo, você deve dar glórias a Deus, você deve continuar confiando. E ela contou para nós sobre essa mãe que citava também o Novo Testamento, como o Geraldinho colocou, com Paulo de Tarso, em tudo dai graças, sempre, apesar de todas as dificuldades, fazendo a família trilhar o caminho do Evangelho. Uma situação muito realmente bonita, pessoal. E essa mulher começou hoje, aqui num país em que a fé majoritária é o islamismo, começou conosco uma conversa cristã e nós ficamos muito emocionados, porque nós percebemos que era a presença de Jesus ali conosco, absolutamente inesperada. Do nada a gente começa a receber essa bênção do alto. Foi muito bonito e nós ficamos muito emocionados, porque emociona muito você perceber que Jesus é essa rocha em que as pessoas se apoiam nos momentos de maior dificuldade. Porque nós falamos muito, é muito bonito visitar toda a teoria do Evangelho, toda a teoria espírita, a literatura espírita, mas você vê uma pessoa que vem de um país com tantas dificuldades como o Quênia, na África, tendo que deixar tudo, migrar de país para trabalhar. Ela falou pra gente que ela chegou aqui no Catar sem um centavo no bolso, só com a fé em Deus. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem na prática essa fé viva, que depende absolutamente do amor de Jesus para seguir em frente, gente, é muito emocionante. A gente fica muito tocado, com vontade de chorar. A gente ficou com vontade de chorar ouvindo aquela mulher, porque claramente era uma mensagem de Jesus. E eu acho que é o tipo de exemplo que nós devemos tomar nas nossas vidas para entender que realmente o Cristo é o nosso norte de esperança, o farol que guia as nossas noites mais escuras. E aqui, trazendo para o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, tem tudo a ver, porque ela falou conosco sobre como a família dela, a família de sangue, foi difícil, uma família que, ela contou pra gente, lançava muitas palavras de maldição, muitas palavras de limitação, falando que ela não ia dar em nada, os irmãos dela também não dariam em nada, uma família difícil, claramente como nós temos estudado aqui, e o Geraldinho também trouxe essa questão do abuso sexual pelo qual ela passou, que foi um momento muito difícil. Ela contou pra gente que nesse momento ela pensou sim se o caminho seria o aborto, e foi como o Geraldinho falou, a fé da mãe, que não, a gente vai confiar em Deus, porque essa criança vai te trazer uma alegria que você nem imagina. E ela falou hoje pra gente que tudo hoje é em volta da filha dela, toda a força que ela tem para atravessar o mundo inteiro, se for preciso, trabalhando como ela trabalha, é essa força que vem da filha. E como Kardec traz aqui pra gente a beleza, né, de um espírito que vem do espaço para reencarnar. Essa é a sanção espírita daquilo que Jesus fala para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. O Espírito sopra para onde quer. Não se sabe de onde ele vem, não se sabe para onde ele vai. Absolutamente sancionando a ideia de que o Espírito não nasce com o corpo. Esse Espírito é milenar, é muito mais antigo do que os pais podem imaginar. Então, essa beleza de ensinamento espírita, consubstanciando tudo que Jesus trouxe. E quando nós temos um ensinamento tão vivo como foi hoje, com o exemplo dessa irmã, nós ficamos todos muito tocados e a gente só pode agradecer a Jesus por sempre manifestar a sua presença, a sua glória, o seu amor em nosso favor, nos mínimos detalhes e em momentos tão inesperados. E também foi emocionante, né, João Pedro, a gente ouvi-la falando o seguinte: gente, se vocês quiserem, depois eu posso fazer um programa, gravar um programa, porque como eu fui estuprada e engravidei ainda jovem, ainda quase criança, né, quase saída da infância e entrando na adolescência, eu posso conversar com as meninas que passam por essa dor. Eu tenho moral para conversar com elas e dizer a elas: não abortem.
eu posso gravar um programa com vocês. A gente até combinou de gravar depois, né? Naturalmente, vai ser um programa que vai ter que ser feito em inglês, com subtítulos em português, para que as legendas possam, as pessoas no Brasil possam acompanhar. Mas é uma pessoa que está pronta para dar o seu testemunho de vida, de o quanto Jesus, na fé, a salvou de todas as adversidades, né? Da fome, da violência, da morte, e também a colocou no caminho reto da autossuperação pelo estudo, pelo trabalho digno e pela forma com que ela busca sempre servir a Deus acima de todas as coisas. Ela é graduada em enfermagem, pessoal, em gestão empresarial. Tem duas graduações. Super bem, o inglês dela é muito bom. Tem duas graduações importantes, né? Tanto na enfermagem quanto também na área de finanças. Então, vejam só que exemplo de mulher que não por acaso, né, nesse dia de hoje, a gente vai conhecer de forma inesperada, conversar com ela longamente nessa tarde aqui em Doha, no Catar. Ela que é proveniente, como eu disse no início, do país africano do Quênia. Então, o nosso culto do Evangelho de hoje vai ser dedicado a ela, essa cristã, né, africana, que mora aqui no Oriente Médio e que dá um testemunho belíssimo de vida, de força, de superação, de fé, né, e nos inspira também a segui-la, né, nesse desiderado. E muito bonito, pessoal, o Geraldinho percebeu isso, a gente até comentou, e até foi interessante que o Geraldinho teve uma intuição no meio da conversa, né? Depois quando ela voltou, ela confirmou a intuição que ele teve, que ele falou só comigo, mas a todo momento ela crendo, gente, que Deus é esse pai provedor, que vai mudar a história dela, que vai sempre dar o melhor para ela, e que ela crê nesse pai que tudo pode e que tem colocado a mão sobre a vida dela. É uma fé muito viva, muito bonita de se ver. Muito bonito. E ela falando também o quanto ela, desde que teve a filha, renunciou para criar essa filha, né? E que ela encontrou um propósito na vida dela, que é o amor maternal em direção da filha, em sustento da filha, como mesmo um projeto de vida. E olha só, olha o que o Evangelho fala. Esta é a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente, né? Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Até João Pedro perguntou a ela, mas sua filha lá no Quênia está sendo criada no cristianismo? Assim, demais. A mãe dela? A nossa família toda se baseia nos ensinos de nossa mãe, minha mãe de minhas irmãs, que sempre foi cristã e sempre nos ensinou a vencer todas as dificuldades com a fé em Jesus Cristo. Bom, vamos prosseguir então, já caminhando aqui para as conclusões desse período em que o Espírito de Santo Agostinho diz: os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Quer dizer, a decorrência daquilo que nós já estávamos comentando, né? A missão dos pais ao receber filhos em novos corpos, né, que eles produzem, lembrando que nós, seres humanos, segundo André Luiz, somos co-criadores em plano menor. Exatamente. Nós criamos o quê? Tudo que nós criamos é transitório, inclusive os corpos dos nossos filhos. Só Deus é o Criador Supremo. Exato. Aquele que Deus cria nunca será transitório. Por exemplo, Deus cria os espíritos. E eles são eternos. É até bom, pessoal, que às vezes as pessoas perguntam pra gente essa diferença do que é infinito e o que é eterno. Kardec explica isso muito bem pra gente. Infinito é Deus, que não tem início e não tem fim.
Nós somos eternos, porque nós tivemos um início nas mãos do Criador, mas nós não temos fim. Não teremos Isso é nunca eterno. um fim. O eterno é o que teve início e não tem fim. Infinito é o que não tem início e também não tem fim. E o eterno vai sempre Progredindo. sempre alcançar um novo patamar. E só nisso aqui que o Geraldinho trouxe, gente, é bom lembrar, o pai espírita precisa abraçar a responsabilidade da educação, porque nos planejamentos reencarnatórios, as provas e as expiações mais difíceis, elas têm data marcada. Então, muitas vezes os espíritos dão um tempo até as dores mais difíceis pelas quais o espírito que reencarnou precisa passar, porque é o tempo em que ele vai adquirir estofo espiritual, moral, para aguentar a prova. Porque se ele não adquire, pela educação dos pais, esse estofo moral, religioso, como o Geraldinho colocou, esse estofo para aguentar as dores da vida, quando chega a hora de cumprir as provas, cumprir as expiações, ele não consegue. Exatamente. E prossegue Santo Agostinho dizendo: lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Veja bem, que isso aqui é um divisor de águas na questão da paternidade e da maternidade. E também, claro, refutando qualquer iniciativa de apoio ao aborto. Nós, espíritas cristãos, não podemos cair nessa armadilha das trevas. Por quê? Porque Deus está esperando de cada pai e de cada mãe e um dia ele vai chegar a perguntar isso pela consciência: o que nós fizemos do filho confiado às nossas mãos? E aí, quem abortou? Né? Não importa as razões, quaisquer que sejam as razões, terão nas mãos o sangue inocente de uma vida humana que foi sacrificada, que não teve a chance de renascer para progredir. E que muitas vezes esse espírito, por ter tido esse laço rompido com a violência, se torna um obsessor, um perseguidor dos pais, dos avós, da família, porque ele está ali ressentido, exigindo reparação. Exatamente. Veja bem, então mais pesada será a nossa consciência ao nos encontrarmos com eles no além. Exatamente. Quanto maior era a responsabilidade de ajudar esse espírito a reparar erros do passado com os quais essa mãe, esse pai também tinham envolvimento, né? É muito complicado isso. E antes de Geraldinho continuar, gente, eu acho que é só interessante a gente esclarecer uma coisa, que nós estamos falando aqui de um ponto de vista espiritual. No Brasil, por exemplo, o caso do estupro, ele não recebe a penalização se a mãe decide, é uma escusa penal. E tudo bem agora, pelo ponto de vista espiritual, essa mãe, ela tem a resposta do caminho a seguir. Então vejam que nem é uma questão legislativa de crime ou deixar de ser crime, mas de uma situação mesmo espiritual, moral, que o espiritismo traz a resposta num momento que pode ser uma dúvida cruel da mãe, né? Procedo assim ou procedo assado porque a lei me permite, mas o espiritismo traz a resposta. E hoje nós tivemos o exemplo da Xalia, né? Que foi estuprada, vejam bem. Que ficou na dúvida. Que ela era adolescente, no Quênia, na miséria, e mesmo assim, com o apoio da mãe, ela teve a filha, e essa filha é a bênção da vida se dela, tornou a bênção da família. Exatamente. Né? Da família, não só dela, da família. Então, essa é uma situação real. Por isso também o Santo Agostinho prossegue. Passei aqui demais, peraí. Se ele se conservou atrasado, ou seja, se o filho se conservou atrasado por vossa culpa, então vamos supor, aquele que foi abortado no mundo espiritual se torna obsessor. Ele atrasa o passo dele na evolução. Né? E se esse atraso é devido à nossa culpa de pais e mães, avós irresponsáveis, o Espírito diz: tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que
que ele fosse feliz. Veja bem, tem coisa mais clara do que isso? Então, gente, doutrina espírita não pode tergiversar. Aqueles que interpretam o ensinamento dos espíritos não podem fugir à realidade dos postulados básicos, os princípios básicos, principais, que os espíritos superiores encaminharam a Allan Kardec. Neste caso, nós estamos vendo aí uma mensagem de nada mais, nada menos do que Santo Agostinho. Uma grande alma cristã, considerado um dos pais da Igreja Católica Romana, não é? E que nós também o consideramos como um dos guias espirituais da doutrina espírita, porque há várias mensagens dele na codificação de Allan Kardec. Ele se apresenta várias vezes, inclusive como interlocutor do Espírito da Verdade. Com a questão icônica na 919. Então, longa. Nós estamos aí diante de uma informação, de uma sabedoria, de um conhecimento de ordem superior. Não devemos tergiversar neste assunto. E eu acho que isso que o Geraldinho trouxe, gente, é bom trazer o recorte de Emmanuel. Emmanuel fala pra gente, porque o Geraldinho falou desse espírito abortado virar um obsessor. O Emmanuel fala pra gente claramente que essa obsessão do espírito que foi abortado, ela é tão terrível que em nenhum cenário esse cálculo faria sentido para a mãe, no sentido de vale a pena abortar, porque sua vida vai ser melhor. Emmanuel é claro, a obsessão é tão terrível, essa presença é tão terrível, que em nenhum cenário o aborto valeria a pena. Exato. E do ponto de vista médico também não. Exatamente. Porque num seminário espírita, no qual estivemos presentes, junto com o nosso querido amigo Dr. Décio Andoli Júnior, ele que é médico, gastroenterologista e dirigente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, estado aqui do nosso querido João Pedro, ele foi claro a esse respeito, porque as consequências médicas, né, para a mãe que aborta são terríveis. E isso tem que ser falado. E a maioria esconde essa realidade. Essa é uma realidade que os meios de comunicação, as próprias correntes que são materialistas, tentam abafar. Que no caso, ele chegou a dizer que mais de 90% das mães que abortam sofrem muito com culpa, com remorso, com depressão, com tristeza. Além que o sistemática. Fala, né, de sintomas, né, que advêm, sintomas orgânicos que advêm, né, desse desequilíbrio. Né? Então não tem razão para se relativizar essa questão que é muito séria. Né? Prossegue aqui, voltando ao tema, o Espírito Santo Agostinho, então, vós mesmos, torturados de remorsos, olha aí, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele uma nova encarnação, na qual o cercareis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá com o seu amor. Então veja bem, se isso pode ser feito agora, por que esperar o desalento, a decepção, o remorso, para fazer uma nova programação de reencarnação no futuro, que pode ser muito mais difícil, inclusive, né? Em situações dificílimas? Vamos ver o exemplo da Xalia hoje. Né? Olha a situação difícil, ela renasceu num país africano que sofre crises de fome ainda hoje, né, muito grandes, crises econômicas profundas, disputas intestinas lá nas suas diversas facções, e nasceu numa condição de miserabilidade porque desde muito cedo foi abandonada pelo pai, o pai saiu
Ela, inclusive, tinha grande amor pelo pai. O pai a ensinava a falar francês, não é? E acabou que ele saiu da vida delas, e que é uma outra questão também, né? O abandono da família. Olha as consequências. Ela falou pra gente, pessoal, que a rejeição foi uma marca muito presente e que ela lutou muito. Ela contou pra mim, pro Geraldinho, inclusive, que quando ela foi rejeitada pelos empregos aos quais ela aplicava, ela lembrava dessa rejeição do pai. paterna. E ela contou pra gente, eu quase chorei quando ela falou isso, que um dia ela chegou à casa dela chorando e falou pra mãe dela: por que ninguém gosta de mim? Começando pelo meu pai, ninguém consegue gostar de mim. E a mãe dela, né, coitada, também chorou, ficou muito. Para uma mãe ouvir uma coisa dessas. Enfim, é o que o Geraldinho está falando, a responsabilidade dos pais. Mas sempre ela dava a volta Sempre por com a cima fé. e falava assim: não, Jesus Deus haverá de me abrir todas as portas, como de fato vem abrindo, né? E ela conseguiu dar a volta por cima. Então, gente, esse exemplo dessa irmã do Quênia, que nós ocasionalmente conhecemos hoje, certamente inspirados aí por alguns espíritos benfeitores que nos acompanham e acompanham-na também, né, que nos colocaram juntos na hora do almoço aqui na cidade de Doha, no Catar. Coisa inesperada, porque ela disse: puxa, ela ficou tão feliz quando nós entramos nessa questão religiosa, que ela viu que nós éramos cristãos. Porque, claro, aqui a maioria absoluta é islâmica. E ela falou que não se pode falar de outra religião aqui, não é? Então, ela ficou numa felicidade imensa, e até a gente via uma ansiedade dela no sentido de falar conosco sobre a fé cristã, porque aqui ela não pode falar do cristianismo com ninguém, não é? Então, foi muito interessante esse encontro. E eu acho que ele veio mesmo para ilustrar esse trecho do Evangelho que nós iríamos. Já estava marcado para a gente comentar exatamente esse trecho da mensagem de Santo Agostinho. E vocês vejam que isso aqui está dentro do que o Evangelho e o Livro dos Espíritos nos ensina, que os Espíritos é que nos dirigem, né? A maioria das vezes. Na pergunta que Kardec fez, se eles influenciam? Os espíritos desencarnados influenciavam nas nossas vidas, a resposta dos espíritos superiores: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então nós temos absoluta certeza que este encontro fortuito, ao acaso, não foi acaso coisa nenhuma, foi mesmo um encontro organizado pelo mundo espiritual para unir três pessoas duas do Brasil, eu e João Pedro, espíritas cristãos, né, que estamos aqui no Catar, e essa jovem senhora, que é a Shalia, do Quênia, da África, que trabalha aqui para sustentar a sua família no Quênia. Só quero ressaltar que alguém fez um comentário muito parecido. O irmão Davi colocou aí, o Geraldinho falou a mesma coisa. Quando a gente vê uma vida como essa, a gente vê que a gente não tem problema. Não tem problema. O que é problema nessa vida? Isso faz a gente refletir. Vejam que ela está aqui há 8 meses, com saudade da filha, com saudade da mãe, com saudade das irmãs, né? Mas ela diz: vale a pena o esforço, que eu estou acumulando, guardando dinheiro para dar uma condição de vida melhor para minha mãe e para minha filha. Então, muito emocionante para nós o dia de hoje. E nós resolvemos, gente, nós temos que falar isso. E ela, inclusive, deu a permissão, né, que nós falássemos, e inclusive se voluntarizou a gravar conosco um programa mais à frente, em que ela possa dar o testemunho dela, que ela gostaria muito de dizer para as jovens, todas elas que muito cedo engravidam, para que nunca pensem no aborto, que vale a pena ter a criança, ter o filho. Mesmo com todos os problemas da vida mundana, ela falou que nunca se arrependeu de ter dado à luz a sua filhinha. Onde nós estamos? Nós já terminamos aqui.
Até esse último ponto? Esse aqui, ó. Isso aqui agora você comenta. Mas aqui é Comenta esse ponto aqui. Na terapia ainda Não. tem um tempinho. O que você acha? Que aqui entra em outro assunto, que a gente pode deixar para semana que vem. Bom, pessoal, então, conversando com o Geraldinho, ele decidiu a gente não entrar no próximo parágrafo, então a gente termina com esse trecho aqui, em que certamente nós receberemos esse amor quando nós nos propusermos a agir dentro dos preceitos cristãos. Não existe outro caminho que não o Cristo, como ele próprio nos disse. Ele é, sem sombra de dúvidas, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. E nós não chegaremos a Deus senão por intermédio dele. Quando nós olhamos para as nossas relações familiares, para os espíritos que nos circundam nesse âmbito da família, nós precisamos acreditar que são espíritos que estão reencarnados nessas posições muito específicas, porque dentro de toda essa articulação existe Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E nesse aspecto da mãe que precisa, me corrigindo aqui, da mãe e do pai, que precisam dar o melhor que puderem. Como Kardec questiona, os espíritos respondem na questão 642 do Livro dos Espíritos. O pai e a mãe, mais do que qualquer outra pessoa, precisam fazer pelos seus filhos o bem no limite das suas forças, crendo que essa atitude de doação, de renúncia, de amor incondicional vai trazer para eles próprios toda a redenção espiritual pela qual todos nós ansiamos. Então, quando a gente dá, como nos diz Francisco de Assis, certamente a gente recebe. É dando que se recebe, é amando que se é amado. Então, fica aí mais uma vez a mensagem nesse aspecto da família, dos desafios dentro do âmbito familiar, que vale a pena nós lutarmos, pelejarmos, abraçarmos os princípios do Cristo, paciência, perdão, resignação, tolerância, tudo isso que é difícil no dia a dia de pôr em prática, mas colocando com fé em prática, nós sabemos que vão nos trazer frutos espirituais muito felizes. Então vale a pena seguir o caminho com Jesus, vale a pena olhar para a família com esse olhar de caridade, com esse olhar de proteção, de manutenção, e vale a pena sempre seguir pelo caminho do amor, porque esse é o único caminho que vai trazer para a gente aquilo que nós mais ansiamos, que é a presença de Jesus, que é a presença do nosso Deus, que, como disse João Evangelista, e nós lembramos muito dele nesses últimos dias, é amor, e quem não ama, com certeza, jamais o conhecerá. Isso mesmo, pessoal. A gente vai, então, chegando naquele momento em que vamos colocar as nossas águas para a fluidificação, lembrando que os amigos espirituais estão conosco neste momento para carregar em nosso favor os recursos, os eflúvios de que necessitamos, tanto materialmente falando, em nossos corpos físicos, de nossas famílias, como também espiritualmente, não é? Então, neste momento, vamos fazer a oração final, esperando aqui o João Pedro terminar a marcação. Então, vamos agradecer a Deus neste dia 27 de março de 2024, dia inclusive que sentimos durante o culto, a realização do culto, a presença de uma amiga espiritual querida, cujo aniversário de nascimento se dá nesta data de 27 de março. Nossa querida Thelma Núbia Tavares, que certamente tenha sido interlocutora entre a nossa irmã do Quênia e nós, nessa aproximação que hoje sentimos, a tocar tão profundamente, tão delicadamente nos nossos corações, a sentir a presença do Cristo nos quatro cantos do globo, a ver
a presença amorosa dos benfeitores espirituais, inspirando fé, bom ânimo, renovação, força, coragem, perseverança, ânimo e, sobretudo, trabalho digno do bem. E é com este pensamento de gratidão que envolvemos as outras nações irmãs do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Nações irmãs cristãs ou não cristãs da África querida, lembrando que uma das primeiras igrejas cristãs do mundo surgiu justamente na África, no país vizinho do Quênia, a Etiópia, que tem uma tradição cristã milenária. Estamos também abraçando o Oriente Médio, nós que nos situamos nesta data, praticamente no centro do Oriente Médio, no Catar, pedindo a Jesus que abençoe todas essas nações que são orientadas dentro da fé do Islã, do islamismo, neste momento em que eles todos estão orando, porque estamos na semana do Ramadã. E também fomos tocados no coração ao verificar o quanto respeito, o quanta devoção os habitantes dessas nações islâmicas devotam em relação à sua fé, à prática da meditação, à prática da oração, do jejum, lembrando os seus fundamentos mais sagrados. A gente viu que durante todo o dia o país praticamente para desincumbir-se as criaturas que abraçam essa fé dos rituais ligados à sua religiosidade. Isso também é presença de Deus, porque a religiosidade, a religião, é aquilo que faz religar a criatura ao Criador. Então estamos gratos, Senhor, por este aprendizado. Quem sabe um dia o Brasil, como coração do mundo e pátria do Evangelho, programado por Tuas mãos, Senhor, possa também agir assim nas Semanas Santas ou nas datas especiais que lhe relembram a passagem na Terra, como a data do Natal, a data dedicada a Maria Santíssima, a data dedicada a São José da Galileia, a todas as datas especiais de nossa tradição cristã, bem como também aquelas outras datas ligadas à tradição, às efemérides do Espiritismo, com Allan Kardec e Chico Xavier. Como está expresso na sabedoria celestial, dai honra a quem tem honra. E nós todos temos obrigação de assim o fazer, dando momentos de honrar a quem tem honra. Não é à toa que estamos estudando o capítulo Honrai Pai e Mãe. E com este pensamento, Senhor, nós te agradecemos todas as lições recebidas no dia de hoje, na semana que passou, e nos preparando para a semana que virá. E assim te pedimos a tua bênção a todos nós, teus filhos, teus tutelados, Senhor, nas diversas escolas religiosas do mundo,
porque Tu és a luz do mundo. Tu és o governador da terra, e todos nós, seres humanos, e todos os seres que habitam a terra, em todos os seus planos de vida, são teus filhos, são teus tutelados. E nós te pedimos a tua bênção, Senhor. Que a tua paz seja conosco, hoje, agora e para todo sempre. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então com essa prece linda do Geraldinho, nós encerramos o Evangelho dessa semana. Muito gratos por vocês estarem conosco nesse horário tão diferente. E nos comprometemos de estarmos aqui semana que vem, na quinta, né? Na quinta-feira, que é o dia aí marcado, é o dia da tradição, o dia realmente em que nós nos comprometemos a fazer o Evangelho aqui no Instagram. Então a gente se encontra aqui na quinta-feira que vem, às 8h30 da noite. Um grande abraço, gratidão. Até semana que vem. Abração. Beijo no coração de todos. Beijão. Gente.